muito calor, né. É. Só que aí ficou o tempinho assim, aí você acha que esfriou, depois durante eu acordei no madrugada sentindo meu calor. Jô, Quem entrou aí? Oi, Jô, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo Fabrício, bem. ia falar alguma coisa? Tu ia desculpa, eu falar não alguma coisa? não, tranquilo. Ah, então tá. E aí, Jô, tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, a paz. Bom dia. Paz. Deixa eu tirar aqui de você. Pronto, meninas, aí fica melhor. E aí, vamos lá? Hoje a gente vai entrar no Salmo 18, né? Amém. E meninas, o Salmo 18 é grande, então a gente vai ter que ir por partes nele, né? Dividindo aí um pouquinho. A gente podia ler até o versículo 18, 20, mais ou menos, né? A gente indo por parte. Ele tem Ele simplesmente vai até os 50, né. 50 versículos. Vamos Então, dividir 25 então? é, pode ser 25, Pode ser? Amém. pode ser. Por mim tá ótimo. Tá bom, meninas, vamos orar? Amém. Obrigada, Jesus, por mais essa manhã, Senhor. Obrigada por mais esse tempo, Senhor, em que a gente pode se encontrar contigo. Esse é o nome do nosso devocional, Encontro com Deus, Senhor, e é isso que nós Aleluia. queremos todos os dias, Pai. Esse encontro, essa caminhada, Senhor, essa jornada contigo, Senhor, todos os dias. A nossa vida depende disso, depende de olhar na tua face, depende, Senhor, de Senhor, falar com o Senhor, depende de expor o nosso coração diante de ti. Deus, e nós te louvamos porque o Senhor nos recebe. Cada uma de nós aqui, Senhor, cada uma de nós é bem-vinda na tua presença, Senhor, é bem recebida, Senhor. O Senhor se alegra conosco e o Senhor tem prazer em ouvir a nossa voz, Senhor, e falar conosco. Nós dependemos disso nessa manhã, do Senhor falar, do Senhor orientar o nosso dia, do Senhor orientar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, Pai. Nós nos entregamos ao Senhor, te glorificamos por cada uma que está aqui, cada uma que vai acessar esse vídeo mais tarde, Senhor, que seja profundamente tocada pela tua palavra, Senhor. Revela, nos traz luz, Senhor, sobre aquilo que a gente precisa entender e aplicar na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meninos. Vamos ler. Quem é que quer ler? Esse salmo é maravilhoso. Salmo 18 é maravilhoso, meninos. Que tremendo é esse salmo. É assim uma declaração, a gente vai vendo assim quanto que Davi conhecia o Senhor, né? Para ele usar o tipo de palavra que ele usava, a maneira como ele se expressava assim diante do Senhor. Como é lindo Amém. isso aqui, né? Então Vamos ler? eu vou ler um pouquinho, quer ler um pouquinho, Jô? Isso, cada uma lê um pouquinho, É. quer ler um pouquinho? Aqui, deixa eu só ler aqui em cima, não sei qual enunciado que está no Tá. teu, deixa eu só ler como é que está aqui no meu, tá assim, para o mestre de música, então esse era um cântico, lindo, né? Que cântico grande, né? De Davi, servo do Senhor, ele cantou as palavras desse cântico ao Senhor quando este o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, né? Então a gente vê que foi depois daquele episódio que Saul perseguia Davi, talvez aí depois do episódio da caverna, né? Ele começou a compor esse cântico. E sabe o que a gente imagina? Davi nos campos, né? Porque nessa época ele ficava fugindo, né? Ele estava nos lugares. Imagine Davi nos campos, né? Talvez aí nos montes, naquelas cavernas, nas rochas, cantando ao Senhor, mesmo sendo perseguido, né? Cantando, compondo um salmo lindo desse. É maravilhoso demais, gente. Muito lindo. Pode começar, Aleluia. Fabi. Eu te amo, Senhor, tu és a minha força. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza, é o meu libertador, meu Deus, o meu rochedo, é o meu rochedo, em que encontro proteção. Ele é o meu escudo, o poder que me salva, o meu lugar seguro. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor,
e ele me livrou dos meus inimigos. Os laços da morte me cercaram, torrentes de destruição caíram sobre mim. A sepultura me envolveu em seus laços, a morte pôs uma armadilha em meu caminho. Em minha aflição, clamei ao Senhor. Sim, pedi socorro ao meu Deus. De seu santuário, ele me ouviu. Meu clamor chegou aos seus ouvidos. A terra se abalou e estremeceu. Tremeram os fundamentos do monte. Agitaram-se por causa da sua ira. Amém? Vou parar aqui. Quem quiser dar sequência. Também quer ler, Ju? Oi, Fabrícia, bom dia. Bem-vinda. Pode ler, Ju, se você quiser. Do 8, né? Do 8, é. Do seu nariz subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia carvões, se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu à escuridão. Estava debaixo de seus pés. E montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Despediu as suas setas e os espalhou, multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas. Enviou desde o alto, e me tomou, tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo, forte e dos que me aborrecem, pois eram mais poderosos do que eu. Vai até o 25, né? Aí você vai ler o resto. Posso ler? Quer ler, Fabrícia? Então, vou deixar. Eu vou lendo, então, aqui do 18, a partir do 18, né? Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos recompensou-me. Pois segui os caminhos do Senhor, não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus. Todas as suas ordenanças estão diante de mim. Não me desviei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de praticar o mal. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Não ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Gente, que coisa poderosa. Que coisa poderosa que né, a partir do versículo 8, aqui quando ele fala, né, a João foi lendo, né, das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas, ao resplendor da sua presença os raios se dispersaram. Gente, que coisa linda a respeito de Deus, e que poder. E deixa eu começar aqui, né, falando uma coisa, né, Davi já começa assim, né, eu te amo, Senhor. O primeiro versículo, ele já fala, eu te amo, Senhor, força minha, rocha minha. Como eu falei, ele devia estar nos lugares difíceis, aí talvez assim de acesso difícil, né? Cantando, né? Falando com o Senhor, mesmo em meio a uma perseguição, mesmo depois de ter sofrido aí injustiças. E aí ele começa, eu te amo, ó Senhor. Você tem dificuldade de falar isso para o Senhor? Como que às vezes a gente, assim, numa hora que a gente está aqui
que a gente está na igreja, que a gente está cantando, de alguma forma, às vezes a gente, né, é mais fácil a gente fala isso ao Senhor, mas como que eu vejo que às vezes a gente tem essa limitação de dizer: "Senhor, eu te amo", sabe? E às vezes a gente tem dificuldade de dizer para as pessoas, né, para as pessoas às vezes que a gente ama, da nossa casa, né, às vezes a gente não expressa assim, né. E o Senhor que a gente tem intimidade, né, que nos ama, às vezes a gente tem uma certa dificuldade de dizer: "Senhor, eu te amo", sabe. Parece que isso é grande demais, parece que é pesado demais, né, pra gente, né. Parece assim que se a gente expressar isso ao Senhor, o Senhor vai nos cobrar, então demonstre, sabe. Mas, gente, isso é muito sério. Davi começa falando: "Eu te amo, Senhor", primeiro versículo aqui: "Senhor, rocha minha, fortaleza minha", né. É assim, um relato impressionante esse salmo, assim, de como que Davi tinha intimidade, como ele via o Senhor, porque aqui ele começa a descrever, talvez aqui foi um dos primeiros aqui nos textos bíblicos, né, a expressar dessa forma sobre o Senhor, né. Lógico que tiveram vários profetas, falaram tantas coisas do Senhor, mas dessa forma como Davi relata aqui, foi o primeiro, né. É, assim, impressionante. E ele começa: "Eu te amo, Senhor, fortaleza minha, né, meu libertador, o meu Deus". Olha quantas coisas que ele vai dizendo que o Senhor é para ele. Às vezes, muitas vezes, a gente está em certas reuniões, em algum momento, e alguém pede, "Que o Senhor é para você?". E aí a gente responde assim: "Ah, o Senhor é tudo", né. "Ah, o Senhor é", né, a gente fala assim: "Ah, Deus é a minha vida", né. Às vezes alguém pede: escreve aí, coloca ali, faz aquele quadro, né, o que que o Senhor é para você, expressa aí, e às vezes a gente não consegue expressar. E Davi começa a fazer um relato aqui, né: "Minha fortaleza, meu libertador, meu rochedo, meu escudo", né. De uma maneira, minha torre alta, ele fala isso tudo, assim, porque, ele estava vivendo isso, né, do que o Senhor era para ele, e de uma forma muito poderosa, gente, muito linda e de muita intimidade. E ele fala assim: "Eu clamo ao Senhor que é digno de louvor". Ele sabia diante de quem ele estava. E aqui no versículo 6 ele fala assim: "Olha, na minha aflição eu clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz". Então, assim, ele tinha consciência de como o Senhor estava no seu lugar alto, no seu, né, no mais sublime trono ali, mas ele do seu templo ele ouviu. E nessa manhã a gente precisa ter essa consciência, o Senhor está ouvindo a nossa voz. Enquanto a gente se reúne aqui nesse momento, que a gente está aqui de devocional, o Senhor está ouvindo a nossa voz, o Senhor ouve o nosso gemido, o nosso clamor por dentro, né. E ele fala assim: "Do seu templo ele ouviu minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos". Qualquer clamor, qualquer oração nossa, então está chegando aos ouvidos do Senhor. O Senhor não está com seus ouvidos tapados, né, como diz a palavra, que é agravados, fechados, de uma maneira que ele não possa, ouvir. E lá quando o povo de Israel estava lá, né, no cativo no Egito, por que que Deus envia Moisés, né, daquela forma? Porque o clamor do povo chegou aos ouvidos do Senhor, o povo estava oprimido, em dores, sofrendo, e o clamor chegou aos ouvidos. E a gente pode ter isso aqui para a nossa vida: o Senhor é o Deus que te ouve. E pode ser que uma resposta não vá vir pronta, como a gente tem hoje, que você, tem a IA, né, antes era dar um Google, agora você vai direto na IA, pergunta tantas coisas e as respostas vão brotando ali, né, na tua frente para você ler, para você copiar, colar, fazer alguma análise ali, né. Não, o Senhor não é isso. O Senhor não é nesse automático com respostas prontas. O Senhor vem com a sua resposta, ele ouve o teu clamor, mas ele vem tratando o teu coração. Tudo que a gente coloca diante do Senhor, que a gente clama, o Senhor quer tratar o nosso coração em relação a esse tipo de coisa. Então, assim, o Senhor é completo naquilo que ele faz, né. Ele não é uma resposta pronta, automática, algo que a gente vai ouvir e se esquecer. O Senhor quer te dar uma experiência com aquilo que você, está clamando diante dele, né.
E aí ele fala que nele ouviu o meu grito, né? E aí ele começa, gente, a fazer outra descrição, outro relato. Assim, primeiro ele começa com esse relato de quem Deus era para ele, né? E assim, dessa confiança, ele ouviu o meu clamor. E aí ele começa, a partir do versículo 7, um outro relato assim de coisas que aconteciam na presença de Deus, né? Que ele fala, a terra tremeu e agitou-se, né? E assim, os fundamentos dos montes se abalaram. Então ele começa a falar como que a natureza respondia à presença de Deus também, né? Os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram, né? E aí ele fala, das suas narinas subiu fumaça. Deus, quando há uma injustiça acontecendo sobre a tua vida, ainda que você esteja no meio de um turbilhão, no meio de uma situação difícil, né? E você acha que você está sozinho, mas assim, o Senhor se levanta. E eu fico imaginando no mundo espiritual essas coisas aqui acontecendo, porque aqui fala que saiu fumaça das narinas do Senhor, é como se Deus tivesse enfatuado, o Senhor tivesse chega, né? Basta. E Deus assim se levanta com ira para repreender os inimigos, né? E os inimigos espirituais que espreitam a nossa vida, que rodeiam a nossa vida. E o Senhor, só com o respirar do Senhor, né? A palavra diz assim que o Senhor vai derrotar o inimigo com o sopro da sua boca. Então, assim, é só um respirar de Deus e o inimigo não para diante do Senhor. Muitas pessoas, às vezes, se enganam, acham assim, né? Existe o poder das trevas. Isso é até uma coisa que é ensinada no mundo, né? Que esse yin e yang, né? O bem e o mal, né? Isso é uma filosofia que existe, né? Então, nisso daí vem esse princípio, assim, de que existem bem e mal ao mesmo tempo, habitando na Terra, e eles dois, vamos dizer assim, lutam entre si, mas dá essa ideia de que os dois têm a mesma força, né? O bem e o mal. Então eles falam assim: não, existe sim Deus e o diabo e lutando por nossas vidas, mas assim, gente, infinitamente inferior é o diabo. Nosso inimigo não tem o poder do nosso Deus. Às vezes as pessoas se enganam que o diabo é tanto quanto Deus, que ele é tão poderoso quanto Deus. É lógico que ele luta contra as nossas vidas com armas que é mais poderoso do que nós, né? Nós, seres humanos, mas jamais contra o nosso Deus. Ele pode se equiparar ao nosso Deus. Nosso Deus é muito, infinitamente superior, muito mais poderoso, todo poderoso ao Senhor, né? Então, assim, basta o Senhor aqui respirar e ele pode derrotar o nosso inimigo, né? E aí e Davi continua nessa sequência, e assim, parece assim que no mundo espiritual é uma sequência de ações de Deus, né? Ele fala assim que Deus vem em seu socorro, né? Então a gente percebe mais uma vez, assim, não é um Deus inerte, um Deus que está sentado no seu trono e só observando as coisas acontecerem. Não, né? Assim como Davi fala que ele ouviu o seu clamor, né? Deus assim, Deus se levanta e ele age, sabe? E Deus age com rapidez e precisão, né? A favor, a nosso favor. Assim como eu falei, parece uma IA vem com respostas prontas para a gente naquilo que a gente precisa. Deus age. Deus não só te dá uma resposta, mas ele age com precisão, sabe? Ele é cirúrgico naquilo que ele faz, no tratamento que ele precisa agir contra os nossos inimigos e agir em nós também, né? Então, assim, é muito poderoso, gente. E os versículos, o restante dos versículos fala assim, olha que sequência, assim, parece de ação mesmo de Deus, né? Fala assim que a terra tremeu, né? Os fundamentos se abalaram, né? Saiu fumaça das narinas de Deus, saiu brasas da boca de Deus, né? Deus abriu os céus, Deus desceu. Olha quanta coisa, que vai acontecendo, né? Aí fala assim que ele monta num querubim, né? Ele desliza sobre os ventos. Olha, gente, aqui fala assim que ele se escondeu nas trevas, era como se né, a escuridão cobrisse Deus, né? Então a gente não consegue, às vezes, ver o agir de Deus, mas Deus está agindo, está vindo em nosso socorro, né? Trovejou no céu, fez ressoar a sua voz, Deus atira flechas, Deus atira raios,
e Deus estende a mão, né. Eu queria parar aqui com esse relato, assim, impressionante, para você, assim, se recordar nesse dia que Deus está trabalhando ao teu favor, Deus está agindo ao teu favor. Talvez da maneira como a gente não percebe, como a gente não vê, mas o Senhor se levanta do seu trono. Se ele vê uma injustiça acontecendo com a vida das suas filhas, com a vida das suas queridas, né, Deus vê uma injustiça acontecendo, Deus se levanta, né, e aqui faz esse relato, né, que ele se levanta, ele abre os céus, ele desce, né, e Deus, assim, vem de uma maneira até aqui fala de uma maneira ser graciosa, né, ele monta num querubim, né, e a gente quando a gente vê aí determinados filmes, né, dos heróis, de repente montam aí em certos animais que voam, a gente vê esses filmes épicos dessa forma, nem se compara ao nosso Deus, ao resplendor, à glória maravilhosa que tem esse nosso Deus, né. E assim, ele se ele tiver que atirar flechas, raios, ele vai fazer isso a teu favor, em teu favor. O Senhor é esse Deus que nos ama, que nos protege, que nos guarda de maneira poderosa. E tudo que acontece conosco, o Senhor tem esse controle, ele sabe, ele está no seu templo, ele vê, ele observa e ele é o teu refúgio, sabe, você pode clamar na hora da angústia. Talvez aqui eu falei que, como a IA tem uma resposta pronta e Deus não é assim, mas tem momentos que a gente precisa clamar por socorro e o Senhor vem sim. Ele envia anjos, ele te trata de uma maneira. Ontem o pastor na igreja, comentou assim, né, que às vezes os anjos do Senhor estão na nossa casa, né, que estão trabalhando ao nosso favor, né. E e eu falei, assim, que lá em casa aqui em casa, né, os anjos devem falar assim: "Meu Deus, essa gente eu nunca vi. Quanto trabalho que eles me dão durante a noite", porque muitas vezes nós dormimos aqui em casa com a casa aberta. A minha rua aqui é muito tranquila, mas, assim, a gente às vezes já aconteceu, assim, do meu marido entrar, botar a chave para entrar, não tirar a chave. E aí entrar, fechar a porta, enfim, né, e esquecer a chave do lado de fora, a casa destrancada. E e assim, já dormimos uma vez, eu acordei, eu cheguei aqui, eu desci a escada, que os quartos são em cima, desci, eu vi muito claro na sala, eu falei: "Gente, o que que é isso?". A janela estava aberta. A gente passou a madrugada toda, né, dormimos ali, e lógico agora a gente tem tomado mais cuidado, agora eu fico em cima dele, trancou, fez isso, não sei o quê, fico ali cobrando ele, porque senão ele esquece, né. Mas assim, aí eu fico imaginando os anjos, né, os anjos à noite falando um para o outro: "Tem que guardar essa casa, porque esses aí não tem jeito, né". Mas meninas, isso é só uma coisa simples das coisas, das muitas coisas que o Senhor faz por nós. Guardar a nossa casa é o mínimo, né, o Senhor faz isso, mas assim, quantos livramentos, sabe, quanto socorro, e não só os livramentos físicos, né, de guardar a nossa casa, de nos livrar de uma maneira, nos livrar no trânsito, mas assim, quanto socorro que a nossa alma clama, quantas angústias, quantas dores, quantas culpas, quantos medos, né, e que o Senhor vem em nosso socorro, o Senhor tem respostas, o Senhor tem alívio, o Senhor tem o auxílio, sabe, para nos livrar, para nos guardar e assim, para tocar o nosso coração, mesmo no meio dessas tormentas. Você imagina Davi sendo perseguido injustamente aqui, quanta angústia, quanta tristeza, quanto peso no coração, quanta raiva, né, quanto ódio talvez no coração, e o Senhor vem tratando, o Senhor vem cuidando dele, sarando as feridas, e o Senhor faz isso conosco, sabe. Ele se levanta como Deus forte e poderoso, sabe, às vezes os nossos inimigos eu gosto desse versículo aqui que fala que os inimigos livrou-me dos inimigos que eram mais fortes do que eu. A gente não tem noção, assim, essa competição, né, da força das trevas, às vezes a gente não tem noção do quanto isso é mais poderoso do que nós, mas não é mais poderoso do que o nosso Deus. As nossas forças são falhas, os nossos limites são pequenos, mas o Senhor não tem limites.
Deus é esse Deus grandioso, esse Deus que se estende, né, como as suas asas cobrem a nossa vida e cobrem toda a extensão da nossa vida, de uma ponta a outra, desde a nossa saúde até o nosso emocional, o nosso intelecto. O Senhor cuida de nós. O Senhor é esse Deus poderoso. Eu queria deixar isso aqui para a gente nessa manhã, sabe? Que você se levante confiante, sabe? Que você ande onde você andar nas ruas hoje, no teu trabalho, onde você estiver, esteja confiante. Meu Deus está comigo. Meu Deus está comigo. Por causa do sangue do Cordeiro, há um sangue do Cordeiro sobre a minha vida, que me protege, que me guarda, que é o meu escudo e que me direciona. Deus é esse Deus que nos orienta com seus olhos, né? O Senhor é aquele que derrama luz sobre as nossas trevas, onde a gente não enxerga nada, onde a gente está confuso, sabe? Deus é esse Deus que se derrama sobre nós. Que a gente tenha isso bem, bem claro para nós durante esse dia. Quem é esse Deus, sabe? E buscar, Senhor, quem és tu? Eu quero te conhecer e quero ter intimidade contigo, Senhor, porque eu sei que no momento que eu clamar, no momento que eu precisar, o Senhor vai estar lá. O Senhor vai ouvir a nossa voz. Quantos momentos da nossa vida nós já tivemos experiência de clamar ao Senhor e o Senhor vir em nosso socorro, o Senhor nos dá auxílio, nos dá a resposta. Ele é esse Deus maravilhoso. Amém, meninas? Alguém quer colocar alguma coisa? Eu gostaria, Rô, uma Claro, coisa que me pode chamou a falar. atenção muito, ali no versículo 19, ele fala: "Porque se agrada de mim". E no 20, ele diz, "Por causa da minha inocência". Que coisa linda, Que né? coisa linda. E Que Davi, ele coisa... era protegido porque o Senhor via o coração dele, né? Ou por causa, o porquê, ou seja, a proteção do Senhor estava também mediante as atitudes de Davi, né? Gerava essa guarda com ele, né? Você vê quando ele chega perto de Saul, ele poderia ter matado Saul ali. Ele corta um pedacinho da veste para mostrar que teve ali, que poderia ter feito, mas ele honrou o Senhor, né? O coração de Davi era um coração que temia o Senhor. Às vezes a gente está passando uma luta, queridos, né, Rosane? E às vezes a gente não sabe, mas o Senhor, ele tem visto o teu clamor, ele vê o teu coração, ele que opera em pró a tua vida e vem com a resposta. Por isso, aguarda no Senhor, né? Espera nele, Amém. ele vem ao nosso Amém. favor. E Amém. no 2 Samuel 2:22, fala também a mesma coisa, elas se completam. Quem quiser ler, fica à vontade. Isso, porque segundo Samuel esse relato, são relatos da vida de Davi. Então, assim, o quanto a gente vê que a Bíblia se completa realmente, ela está assim, não se contradiz, né, naquilo que está registrado. E eu lembrei, Fabi, você colocou aqui que Davi, de acordo com a sua integridade, ele confiava no Senhor. É o que a gente leu no Salmo 15, né, que ele fala: quem habitará no santuário do Senhor? Quem pode morar no teu santo templo? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo de coração e fala a verdade, né? Salmo 15 que a gente leu esses dias, a gente falou sobre isso, né? Então, assim, Amém. Davi confia nesse julgamento do Senhor, de que o Senhor, ele é justo, sabe? Porque ele vai olhar a nossa integridade de coração. E é isso, confiar e esperar no Senhor, que o Senhor vem em nosso socorro. Então eu fico, assim, impressionada com esse relato, que você, assim, se lembre disso, sabe? Senhor, eu te amo porque tu é o meu refúgio, meu lugar forte, meu rochedo, minha força, né? Meu amigo, sabe? O Senhor é nosso amigo. E o Senhor, assim, como que ele ama ser tratado dessa forma por nós quando a gente recorre a ele, né? Ele tem recursos nele para todas as nossas necessidades. Talvez nesse dia, naquele momento que você se sinta sozinha, naquele momento que você precisa tomar uma decisão, se sente angustiada, né? Naquele momento que está no trabalho e vem uma pressão sobre você, você se lembre desse Deus refúgio, amigo, abrigo, para quem você pode contar aquilo que está passando no teu coração, confiar que ele vem te livrar, ele vem em teu socorro.
Amém? Vamos orar. Quer orar, Amém. Fabi? Não, pode, fica à vontade. Amém? Amém. Senhor, muito obrigada, Deus. Que relato impressionante de Davi a teu respeito. Senhor, a gente fica impressionado como Davi conheceu o teu coração e o teu coração também, Senhor. De saber quem tu és para nós, de poder, ó Deus, registrar, relatar para outras pessoas quem tu és para nós, Senhor. E Davi experimentou tudo isso aqui que ele escreveu a teu respeito, Senhor, e a nossa oração é que a gente possa experimentar todos os dias de ti. Senhor, os teus recursos são ilimitados, o teu poder é ilimitado, Senhor, a tua graça, Senhor, ela é ilimitada, Senhor. Deus, o teu favor a nosso respeito, Senhor, o Senhor se levanta de uma forma poderosa, Senhor, para nos livrar, para nos guardar, para nos salvar, Senhor. Deus, e salvar muitas vezes de inimigos invisíveis, Senhor. Davi aqui tinha uma noção de um inimigo visível, Senhor, mas nós muitas vezes lutamos contra inimigos invisíveis, Senhor, mas o Senhor é mais poderoso do que eles. Aleluia. Talvez no Senhor nós estejamos tateando aqui, andando, tentando enxergar no escuro, Senhor, mas o Senhor é a nossa luz. O Senhor é que vem em nosso socorro. Senhor, muito obrigada. Senhor, que nesse dia, Senhor, cada uma de nós aqui tenha essa percepção, tenha uma experiência contigo, Senhor, ó Deus, de quem tu és, sabendo quem tu és, e que a nossa boca, Senhor, possa clamar por socorro nessa hora de necessidade, e que a nossa boca te louve depois, como Davi fez aqui, Senhor, registrando, Senhor, ó Deus, os livramentos, Senhor, registrando, Senhor, o amor do Senhor por ele. Senhor, muito obrigada, Senhor. Deus, que cada uma das minhas irmãs aqui seja abençoada nesse dia, Senhor, e que essa semana seja marcada, Senhor, por experiências, Senhor, com a tua presença, com experiências, Senhor, com esse Deus que tu és, Senhor, esse Deus amoroso, e nós queremos declarar que nós te amamos, Senhor, que nós te amamos, Senhor, e nós queremos nos aproximar do Senhor cada vez mais em intimidade, conhecer o teu coração, Pai. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, minhas meninas. Que vocês tenham um dia abençoado, cheio da graça do poder do Senhor. Amém. Amém. O Senhor guarde o coração de vocês. Beijo, meninas. Até Bom amanhã. dia. Até Bom dia. amanhã.